Alexandre Oguzuco é advogado tributarista em Sorocaba. Convidei-o para manifestar-se a respeito do tema sobre o que temos que pagar aos governos e as mudanças necessárias. Ele tem a palavra. Ok? Vamos falar um pouquinho das receitas e das despesas do Estado. As receitas do Estado, as receitas que financiam todas as atividades que necessita o governo, chama-se tributo. Talvez a principal hoje no mundo todo, né? A receita originária chamada tributo. O que é o tributo? O tributo é aquilo que o Estado cobra do cidadão para custear as despesas do Estado, que em tese deveria prover os interesses da coletividade. É como se o Estado arrecadasse uma parte do indivíduo e transformasse esse todo que cada indivíduo contribui em benefícios à coletividade. Portanto, há pessoas que dizem, eu gosto de pagar tributos porque com ele eu compro civilidade, civilização. É verdade, quanto melhor o Estado corresponde aos anseios da coletividade, fazendo coisas boas ao povo, maior o nível do seu desenvolvimento. E para que o Estado possa fazer coisas boas ao povo, ele precisa arrecadar esses tributos. O tributo existe em qualquer país do mundo e continuará existindo enquanto tivermos essa concepção de Estado moderno que vem aí já há um bom tempo conduzindo os países nesse planeta Terra. O problema do Brasil, da carga tributária brasileira, é um problema congênero, é um problema de concepção do Estado. Desde que a Constituição de 1988, ou melhor, desde que o sistema tributário atual surgiu em 1967, aqui este que vivemos hoje, esse sistema que nós temos, ele não nasce basicamente em 88, ele nasce em 1967. E desde então o brasileiro fala em reformar o sistema tributário, fala em reforma tributária. E ela nunca vem, ou melhor, as reformas que se sucederam a partir da criação desse atual sistema em 1967 sempre foram para criar mais tributos ou para aumentar mais tributos. Por que isto no Brasil? Ora, porque o Estado brasileiro vai crescendo, que cada vez ele precisa de mais dinheiro para custear esse crescimento. E de onde ele tira esse dinheiro? Dos tributos. Portanto, nós falamos de 67 em reforma tributária para reduzir o custo do tributo para o indivíduo, e o que nós temos percebido desde então, desde 1967, são reformas para aumentar este custo tributário individual do brasileiro. E assim tem sido. Eu não acredito que vamos fazer, neste ou em outros governos, uma reforma tributária a diminuir o valor que cada um de nós entregamos obrigatoriamente ao Estado. Por quê? Para que isto aconteça, para que esse desejo brasileiro seja concretizado de pagar menos tributos ao Estado, é necessário antes rever as despesas, reduzir as despesas do Estado. E aqui eu não falo nem em reduzir aquilo que o Estado faz, porque a concepção de Estado mínimo já não existe mais no mundo desde 1929. Não é o que o Estado faz, saúde, educação, não é essa redução a que me refiro. E não é essa redução que fez os países desenvolvidos do mundo. A redução que nós precisamos é da redução administrativa. A forma federativa brasileira, essa tripartição em estados, um município, estado e união, é que precisa ser revisto. E não tenho dúvidas que aqui no Brasil nós precisamos reduzir o tamanho da União. A União deve servir para três coisinhas básicas: Forças Armadas, relações internacionais e moeda. E tudo o mais deve ficar por conta dos estados e dos municípios. Onde as coisas acontecem na vida do cidadão é no lugar onde ele mora, é na cidade, ou culturalmente no estado. A União é uma forma de integração de um país com extensão continental como o Brasil. Não pode a União prometer criar creches na cidade de Piedade, na cidade de Sorocaba, na cidade
de registro. Não pode a União prometer criar hospitais em todas as cidades do Brasil, porque ela não conseguirá. Isto é uma atribuição do município. Não pode a União querer colocar policial militar em cada rua das nossas cidades. Essa é uma atribuição dos estados, dos municípios. Portanto, nós precisamos enxugar a máquina administrativa, que significa refazer o Pacto Federativo, rediscutir as atribuições da União, dos estados e dos municípios em prol do cidadão. Para com isso, aí sim, reduzindo o custo administrativo do Estado, proporcionalmente transferir essa redução aos tributos que entregamos à União. Antes de discutir uma reforma tributária, portanto, é preciso e urgente discutir a reforma do Pacto Federativo e das despesas do Estado brasileiro. E essas despesas são gigantescas, monstruosas. Muito pior do que a corrupção que nos assola no setor público é o desperdício do dinheiro público realizado por cada município, por cada estado e pela União durante todo esse tempo que acompanhamos. É muito desperdício de dinheiro público, talvez pela essa complexidade do Pacto Federativo e, sobretudo, pela concentração de coisas onde não deveria, que é na União. As coisas deveriam ser concentradas nas cidades, é onde o cidadão mora, é onde ele deve receber o bom tratamento do Estado e serviços públicos de qualidade. Acho que essa é a mensagem. Nós precisamos sim pagar menos tributos. Nós temos a maior carga tributária do mundo. Nós pagamos tributos como cidadãos suíços e recebemos serviços públicos como cidadão de países subdesenvolvidos. Dizia o professor Ives Gandra que pagamos tributos como suíços e recebemos serviços públicos como etíopes. Isso melhorou um pouco desde que ele pronunciou essa frase, mas ainda assim pagamos muito tributos e recebemos ineficientes serviços públicos, quase que nenhum serviço público em contrapartida. Nós precisamos pagar menos tributos, mas também, antes disso, é preciso que tenhamos a consciência que precisamos reduzir o Estado. Reduzir o Estado não significa dizer sobre educação, saúde, não é essa a redução. A redução do Estado é a redução administrativa do Estado. Essa ineficiência e esse desperdício de dinheiro público, de tamanho dinheiro público que tem impactado no bolso de cada um de nós, cidadãos e cidadãs desse país. Trabalhemos pela ideia de reforma tributária. Mas 28 anos de profissão como advogado tributarista me fez acreditar que ela só sairá depois que fizermos um grande debate sobre o tamanho administrativo do Estado que queremos. E eu tenho certeza, cada brasileiro e cada brasileira quer um Estado administrativo enxuto, eficiente na prestação de serviços públicos e barato, tributariamente barato. É isso que todos desejamos, é esse o sonho do brasileiro e é isso que faz com que no futuro sejamos desenvolvidos sócio e economicamente. Tributos baratos para que o Brasil possa competir com outros países no mercado globalizado. Tributos baratos para que o cidadão possa fazer frente a esses pagamentos sem ter na testa o carimbo de sonegador ou coisa que o vale, mas sobretudo um Estado administrativo menor, eficiente, enxuto e que atenda à expectativa do cidadão. Até a próxima.